a página de abertura veio confirmar o que acabou sendo decidido mesmo, né? Todos nós sofremos. Às vezes nós julgamos que algumas criaturas não sofrem porque elas estão mostrando nas redes sociais que estão passeando, ou têm salários magníficos, corpos perfeitos, tudo aquilo que a gente supõe ser sinônimo de sucesso e felicidade. Então a gente julga que algumas pessoas não sofrem. Alguns países não sofrem, só o nosso sofre, só eu sofro, só a minha família. Mas o Espiritismo vem esclarecer que o sofrimento é inerente a esse planeta qual nós vivemos, que é um planeta de provas e expiações. A página que Emmanuel nos trouxe termina dizendo assim: poucos sabem sofrer como cristãos. E ela é muito pertinente, porque nos faz refletir. Então as pessoas não, todos sofrem, mas algumas só sabem aproveitar o sofrimento. E por que elas não sabem aproveitar o sofrimento? Porque elas não conhecem Jesus. A gente supõe também conhecer Jesus, mas daí quando vem o problema e a gente tropeça ou balança, qual a reflexão que a gente tem que fazer? Eu tenho que conhecer Jesus um pouquinho mais. A dose diária de conhecimento de Jesus. E o Espiritismo, assim como outras religiões, filosofias e ciência, porque tudo vem de Deus e tudo nos leva a Deus. Às vezes nós nos equivocamos no meio do caminho com as nossas ciências, com os nossos estudos, mas a base dela sempre é nos redirecionar para o autoconhecimento e para o conhecimento da vida e de suas leis. Então o Espiritismo está lá no Evangelho, Kardec escreve no ponto de vista, é a ciência que vem nos relembrar Jesus e ampliar, à luz da ciência espírita, a moral do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo vem nos ensinar a moral do Cristo nos seus 4 fundamentos. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho é isso: a imortalidade, a pluralidade dos mundos habitados, as múltiplas existências e a imortalidade. Com esses 4 princípios, nós vamos compreender a moral do Cristo. E como é tão difícil? Pelo menos intelectualmente, racionalmente, a gente vai desenrolando esse novelo, para na outra parte entender, né? É conhecer, meditar. Do Alcione, me ajudem. É conhecer, refletir, meditar e aplicar. Algo assim. Então são passos dessa nossa descoberta. E esse momento aqui é para que nós tenhamos conhecimento, então. Então nós não sabemos sofrer porque nós não conhecemos Jesus e o seu Evangelho. E a doutrina espírita veio para nos ajudar nessa compreensão. Todos nós sofremos, individualmente e de forma coletiva. E eu tenho certeza que todos nós aqui estamos sofrendo com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Né? Por mais que a gente não queira ver as notícias, mas adentra os nossos lares, os nossos corações. E muitas vezes esse sofrimento parece intensificar o nosso, porque tudo parece que está um caos perdido, uma incapacidade. Uma amiga minha hoje dizia que sofria porque se sente incapaz de auxiliar naquele sofrimento, que ela gostaria de fazer mais e realmente não consegue. Hoje, então, a pedido do Departamento de Divulgação, que nós falássemos sobre flagelos destruidores, que é isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, nós vamos tentar ler de forma breve, para que nós possamos fazer alguma reflexão, para que este conhecimento nos ajude a utilizar, processar esse sofrimento individual e coletivo de forma positiva e produtiva, porque o nosso sofrimento ele tem que ser produtivo em que quesito? Como espíritos imortais que somos, em aprendizado aqui, que vamos passar por estes processos para crescer como criaturas, como filhas de Deus. Para se conhecer, não está funcionando? Vou falar mais alto, então. Tem como mesmo? Aumentou?
Então, assim, o que é o flagelos destruidores? É um convite para que a gente leia o livro dos Espíritos. Toda a doutrina espírita está aqui. A terceira parte do livro dos Espíritos vai tratar das leis divinas. Segundo os Espíritos, essa lei de Deus, ela está em todo o universo. Nós conhecemos uma parte dela. Dizem que a gente tem mais coisas para descobrir, mais sentimentos para desbravar, mas estão aqui. Essa nossa relação com Deus, conosco e com o próximo, foi decodificado pelos Espíritos com algumas leis que eles nos trouxeram. E uma dessas leis é a lei de destruição, que vai falar dos flagelos que assolam a humanidade, das guerras, extremamente atual, fazendo com que a gente eleve o nosso olhar para essas problemáticas. Questão 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio desses flagelos? Será que Deus quer ferir o pessoal que mora no Rio Grande do Sul? Parece, né? Não parece? Se Deus manda em tudo, se a natureza é Deus, Deus é a natureza, será que Deus está querendo castigá-los? Será que é isso? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral da humanidade, em que cada nova existência sobe um degrau na escala do seu aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que o qualificais de flagelos, por efeito dos prejuízos que causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, Deus não está castigando. Kardec usou o termo ferir porque fere mesmo, né? Fere. Mas é uma necessidade para a evolução individual e coletiva daquela região. Não só daquela região, porque nos afeta. Está nos afetando emocionalmente e daqui a pouco vai afetar em questões financeiras mesmo. Nós vamos ver a repercussão disso há mais tempo, para mais tempo e chegar mais próximos a nós. Realiza-se às vezes transformações morais em alguns anos do que levaria séculos. Foi o que aconteceu com a pandemia. Sofremos, estrebuchamos, mas para aqueles que souberam sofrer e compreender, houve um progresso íntimo. Bem na marra, mas se a gente aceitou, a gente progrediu. 738. Porque para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios do que esses flagelos destruidores? Ele não é o que manda a perfeição? Por que fazer este sofrimento dessa forma? E sabemos que não é no Rio Grande do Sul, de novembro, dezembro para cá, em cerca de 8 ou 10 partes do mundo aconteceu exatamente igual. Bem parecido. Por quê? E tem lugares que não acontece nada. Parece que nunca acontece. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento. Opa, gente, pulei a. Deus pode nos ensinar por outros meios e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita destes meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir as suas fraquezas. Aqui a palavra castigo é porque era um termo mais conhecido na época, mas vamos traduzir castigo, punição, pela lei de ação e reação. O que nós colhemos, o que plantamos, de forma individual e coletiva. Então nós não percebemos todos os dias os recursos que a vida nos dá para perdoar, para aprender.
A gente investe os nossos dias em quê? Na cobiça, pelo dinheiro, pelo poder, na vingança. Quantos de nós, todos nós, cultivamos às vezes a mágoa, a falta de fé em si mesmo? Então esses flagelos às vezes nos abalam de tal forma que nós vamos encontrar recursos em nós que nós estávamos duvidando até então. Como indivíduos, como família, como comunidade e como humanidade. Deus tem outros recursos? Tem, emprega todos os dias, mas nós não aceitamos. Então vem de forma mais dolorosa para que a gente mude o compasso. Se não estiverem aceitando, tudo bem, porque a gente também não deve aceitar assim. Aqui são passadas reflexões para que vocês levem para casa. Será? Não? E busquem um caminho de conhecimento. Talvez não seja aqui, seja em outro local, de outra forma. O que a gente não pode é ficar nesse marasmo, nessa acomodação de emoções, escolhas que nós estamos repetindo encarnação após encarnação. É urgente, porque os espíritos, quer dizer, Jesus já falou, se nós formos para o Velho Testamento já tem, né, as previsões, né, o sermão profético de Jesus. Tu lembra qual é a parte que está? Eu nunca lembro, eu sei que é em João, acho que 11, 13, sermão profético dizendo o que estaria acontecendo. E tudo que está lá já está acontecendo, nós já estamos nesse burburinho, de forma mais intensa no advento da doutrina espírita, que veio para ajudar. Nessa transição, nessa transformação necessária, estabelecida pela lei divina, que aqui vai ser um lugar melhor. É da lei. Mas aí tem que agitar. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Vocês viram que inundou a penitenciária lá? Os perversos foram pegos. Mas quantas famílias, quantas comunidades também foram pegos. Durante a vida, o homem tudo refere a seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Olha, os espíritos sempre nos levando para a imortalidade, para o olhar o além do aqui e agora. Quando nós chegamos de lá, a gente muda de visão, porque vê essa amplitude da imortalidade. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, não são os sofrimentos de alguns dias ou meses de que tanto vos queixais. Representam o ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objetivo de toda a sua solicitude. Todos somos espíritos eternos, filhos de Deus, que solicitam a tudo para nós. Estes, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarços com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens. O espetáculo é semelhante a um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. Então, às vezes choca um pouco, parece assim que os espíritos são insensíveis ao sofrimento, mas eles querem nos mostrar um olhar além. Tem o sofrimento, ele ainda é vigente, ele ainda é necessário ao nosso corpo, mas ele dá o exemplo do general. Nós estamos numa batalha, esse corpo é castigado de várias formas, mas se nós vencermos essa luta que é basicamente interna e se reflete na sociedade, quando nós aportarmos no reino dos céus, que nada mais é construído em nós, nós vamos ver que esses flagelos, esses sofrimentos individuais e coletivos foram válidos. Mas vocês vejam que nós temos que fiar esse tecido do conhecimento dia após dia. É necessário que venham as dificuldades para a gente avaliar o quanto compreendemos.
e o quanto já aceitamos em coração esses ensinamentos e essa proposta da vida. Jorge Eliahá, na palestra Vós Sois Deuses, procurem no YouTube, é 1 hora, mas é muito boa. Ele fala assim: nós reencarnamos para quê? Para isso, nesse planeta de provas e expiações. Nós podíamos estar já reencarnando no de regeneração, no de feliz. Individualmente nós já poderíamos estar nesses lugares. Tem espíritos que passaram por aqui que já estão lá. Na Revista Espírita tem vários relatos. Acho que é Frederico Chopin, né, que já está em Júpiter, Vênus, outros tantos. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, para aqueles que conhecem, foram convidados, mas eles disseram não. A gente vai ficar junto dos corações amados aqui da Terra para que possamos ir todos juntos. Ainda bem que ficaram, né? E nos acompanham. Nós poderíamos estar lá, mas estamos aqui ainda. Estamos aqui, mas coletivamente nós vamos levar a Terra para um patamar melhor. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser vítimas, deixam de sofrer. Se considerais a vida qual ela é e o quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe dareis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberam suportá-los sem murmurar. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Sabemos que tem região do Rio Grande do Sul que mudou a geografia. Tem locais lá que nem a árvore ficou. Relatos de pessoas, né, de conhecidos que estão lá, estão falando. A cidade da Carla, tem a região que não sobrou nem árvore, mudou ali. Então, para que objetivo é esse? Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que delas resulta, só as gerações vindouras irão experimentar. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e de amor ao próximo, senão os domina o egoísmo. E vendo hoje algumas notícias que já tem gente falsificando o QR Code do governo do estado do Rio Grande do Sul. É um choque. Aqui falou, os flagelos vão pôr à prova. Essa pessoa está o quê? Essas pessoas estão demonstrando o quê? O seu egoísmo, pensando em si, em tirar proveito da situação. Mas nós vimos uma cena tocante de um voluntário entregando a marmita para uma família e essa família dando uma banana deles para o voluntário. Né? Vendo as pessoas se exporem, porque quando a gente trabalha, por exemplo, de voluntário numa situação situações extremas, esses voluntários profissionais estão expondo a vida, risco, desmoramento, de cair do helicóptero, de se afogar, de pegar doenças, porque as doenças têm, mas eles estão lá, incansáveis. Muitos dias sem poder fazer troca de gente, porque não tem como chegar. Mas eles se dedicando. E me chamou a atenção um fato de pessoas resgatando os animais. Aí eu pensei assim, até pouco tempo atrás, a gente botava fogo no rabo do gato. A gente judiava os animais, ou a gente ainda come os animais, né? Mas assim, e essas pessoas expondo a sua vida a recolher os animais. Então vocês vejam que nós estamos vivendo a época do joio e do trigo. O que é o joio? É uma plantinha igual ao trigo, que Jesus falou que deixasse crescer, que no momento certo o ceifador saberia separar. Como é que se separa? Né? Assim, na época do Cristo, né? Hoje em dia já tem a ceifadeira, mas o princípio é o mesmo. Chacoalha-se na peneira, joga para cima. O joio, ele se esfarela ao vento e o trigo sai a casquinha e fica o grão.
Então, como sociedade, como indivíduo, a gente está sendo chacoalhado para separar o joio do trigo. Quem já tem a bondade no seu princípio, ou ainda a maldade. E como indivíduo também. A gente levou uma chacoalhada. Tem que levar uma chacoalhada disso que está acontecendo lá. O saber sofrer é isso, chacoalhar. O que eu estou fazendo da minha vida? A gente está reclamando, gente, constantemente do corpo da gente, da cidade, do país que a gente vive. A gente reclama dos políticos, reclama disso, reclama o que eu estou fazendo com a minha vida. Quando a gente vê uma catástrofe dessa, de quantas oportunidades a gente tem diária, da saúde, às vezes não 100%, mas que nós temos, da segurança que nós estamos vivendo nesse momento e que tudo pode mudar de uma hora para outra. A gente se afirma ainda que na matéria, mas a vida não é isso. A gente está vivo hoje, pode sair ali na rua e desencarnar. Eu tenho saúde hoje e amanhã vem um diagnóstico terrível. Eu posso estar com a minha filha aqui e daqui a pouco, desculpa o exemplo, não tá, né, Júlia? Estamos aqui, aconteceu com um amigo recente. O filho estava e logo em seguida sofreu um acidente. Chama-se a impermanência da vida, que o Espiritismo vem nos acordar. E essas tragédias contribuem. Covid, a pandemia veio tentar nos mostrar isso. O que nós estamos buscando de verdadeiro no cotidiano de nossas vidas? Temos que ter emprego, sim. Temos que procurar boa saúde, sim. Nós precisamos, vivemos na matéria, mas as questões nossas de evolução não podem ficar soterradas nessas outras questões. E por fim, dado é o homem conjurar os flagelos que o afligem, conjurar é prevenir. Em parte é, não porém como geralmente entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Já está circulando na mídia uma pessoa que há 1 ano e meio atrás subiu, acho que, não sei se foi na Assembleia, em algum órgão público, ele é de defesa civil, falando, depois daquele tornado que teve lá, que em breve iria acontecer algo pior. Nós ignoramos a ciência. A pandemia, gente, foi ignorada pelos governos. Grandes cientistas falaram, vai haver uma pandemia mundial em poucos anos. Inclusive a Netflix, em 2019, lançou o documentário, pouquinho antes de estourar a pandemia. Existe uma médica, ela é indiana, americana, que ela já estava organizando equipes de treinamento nos hospitais para quando acontecesse a pandemia em Nova York. Não sabia como bem que ia começar, aonde, mas que iria se alastrar. O que os governos fizeram? Ignoraram. O que nós fizemos no início? Ignoramos. O que muitos continuaram fazendo a pandemia inteira? Ignorar. Então nós ignoramos a ciência e somos imprevidentes, então, como indivíduo e como sociedade. À medida que adquire conhecimento e experiência, ele os vai podendo prevenir, se ele sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A estes nada pode o homem opor, a não ser a submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Então nós temos que o que nós podemos evitar? Isso individualmente, quanto coletivamente, a gente sempre tem que fazer essa pergunta quando acontece algo que a gente não gosta. Que parte estava na programação de vida, o gênero de prova para minha evolução, mas que parte dessa minha dificuldade, deste meu sofrimento foi imprudência, negligência
imprevidência. Quando a gente é bem sincero, a gente sempre tira uma partezinha que a gente poderia ter atenuado, evitado. Mas suponhamos que realmente a gente fez de tudo e aconteceu. Então ele fala aqui, submissão à vontade de Deus. Como espíritos rebeldes que somos ainda, a gente não, como assim? Como assim que esse ser, se existe esse ser, pode fazer? Como que Deus ousa me castigar? Então são essas questões arraigadas aqui, dentro de mim, de cada um de nós aqui, que essas situações vêm para chacoalhar. Se você não quiser dar o nome de Deus, bota efeitos climáticos, mas que existem situações além de nossa vontade. Ou a gente se rebela. Em 82 teve enchente em Blumenau. Alguns anos depois eu fui morar lá. Foi tão traumático que tem pessoas que até hoje têm o trauma, o desespero quando começa a chover. Muitos prédios em Blumenau têm barcos nas garagens. Tá lá os barcos. A Defesa Civil de Blumenau é uma das melhores do país. Então nós temos pessoas ainda traumatizadas, mas já temos uma organização em Blumenau que não tinha naquela época. 2004, lembra que teve de novo em Gaspar, que estourou aquele aqueduto, aquele de gás e um morro, pegou toda uma comunidade em Gaspar. Como nós moramos lá, temos muitos amigos, e temos uma amiga que não foi atingida. Mas como ela é conhecida na cidade, que ela tem uma padaria, a padaria dela foi uma central de atendimento e tal. Ela entrou em depressão. Não só ela, mas várias pessoas da comunidade entraram em depressão. Pelo acontecimento, pela dor que aquilo causou. Vai acontecer com os nossos irmãos. Vai atingir a saúde mental de todos, mas aquele que tiver fé em Deus, submissão, resignação, se escorar no capacete da fé, no escudo da esperança, o impacto será um pouco menor. Será não menor, mas abrandado, porque esses corações que têm fé se sentem acolhidos pelo Pai. Proporcionam que a espiritualidade amiga e as falanges do bem que estão lá acolham. Todos esses flagelos, a gente tem relatos dos médiuns sendo levados em sono nos trabalhos mediúnicos para auxiliarem. Terremoto do México, né? Teve um grupo aqui na casa que relatou, lembra o terremoto de 80 no México? Os médiuns sendo levados pelas equipes espirituais para ajudar, porque há necessidade, né, de algumas situações da nossa energia ainda de encarnado serem levados, ou mostrando as equipes do mundo espiritual colhendo os encarnados e desencarnados. Então tenhamos certeza que eles estão sendo acolhidos, amparados. O que eu posso fazer? Eu não tenho recursos materiais nenhum, ou os recursos que eu podia eu já mandei. O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Orar para estes irmãos, para que eles se sintam abraçados, acolhidos. Se a sua fé está vacilante, que a nossa fé possa envolvê-los. Para aqueles que estão entrando em desespero e vão entrar, que se sintam amparados, que a nossa oração possa proporcionar que os espíritos amigos que estejam lá possam ser ouvidos na acústica do seu coração. Mas nós podemos ajudar de outra forma, vivendo com alegria, bom ânimo aqui onde nós estamos, para irradiar, aceitando as nossas provas, as nossas limitações e pedindo: Deus, seja feita a vossa vontade, mas me ensina a como sofrer como cristão, como alguém que te conhece e que te ama. Não só os irmãos do Rio Grande do Sul, mas que possamos todos os dias tirar um pouquinho do nosso tempo e da nossa oração para rezar
para toda a humanidade. Não ver os noticiários só para achar que o mundo está acabando, para falar mal dos políticos, para falar mal de quem promove a guerra, de quem é certo ou errado. Não podemos fazer mais isso. Não com o conhecimento de Jesus que nós temos. Olhar as notícias e transformar aquilo que é ruim numa oração de pacificação, de coragem, de fé, para os nossos irmãos que nesse momento estão em sofrimento muito maior que o nosso. Era só a nossa fala de hoje. É difícil falar, porque às vezes parece que os espíritos são indiferentes, né? Mas não. Eles sabem que é difícil estar aqui. Sabe o que eles nos falam? Daqui a pouco vocês estarão do lado de cá e nós estaremos aí. E vamos precisar de vocês. Eles só não podem derrogar as leis divinas, porque senão a gente não vai crescer. É como a mãe que não deixa o filho caminhar porque ele vai se machucar, né? Precisa deixar o filho crescer e morar longe, em outra casa. E Deus é nessa proporção. Agora, meus irmãos, vou pedir mais 3 minutinhos. Esse aqui é o recado do presidente da Federação Espírita Brasileira para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E eu acho que essa fala serve para todos nós em todos os momentos. Queridas irmãs e irmãos da Ideal Espírita do nosso querido Rio Grande do Sul, momentos que nós estamos passando de darmos o testemunho que aprendemos com o Evangelho de Jesus. Dias graves, momentos difíceis, mas de esperança, porque para chegar à regeneração, certamente, a Terra passará por muitas mudanças e nós, ainda aqueles devedores do passado, estamos diante de oportunidades para podermos demonstrar a confiança em Deus, nos seus desígnios, que são sábios. Ensejamos ao alto votos de muita coragem para que possam dessa forma passar por esses momentos graves, difíceis, lembrando sempre de que a misericórdia do Pai, ela sempre olha para todas as criaturas e só nos dá nos ombros aquilo que nós podemos carregar. Estamos todos juntos, um movimento espírita, procurando realizar aquilo que é possível para podermos, neste momento, demonstrar a solidariedade que se faz apropriada. Que Deus abençoe a todos, fortaleça-os nestes momentos difíceis, mas que jamais percam a confiança e a esperança de que dias melhores virão.